E aí, galerinha, beleza? Eu tava aqui nesse janeiro mais quente da história e pensando comigo, não tô fazendo nada, por que eu não ligo uma luz quente na minha cara, desligo o ventilador por conta do barulho e gravo um vídeo pra vocês? Mês que vem, além de ser o meu aniversário, marca o retorno das aulas na maioria das universidades. E com isso, muitos calouros vão entrar no curso de farmácia. Então pensei nesse vídeo de hoje conversar um pouquinho com vocês sobre alguns eventos dessa profissão. Mas antes de tudo, eu preciso agradecer muito, mas muito mesmo a você que resolveu cursar farmácia. É muito importante que nós tenhamos cada vez mais pessoas querendo cursar essa nova profissão. Por diversos motivos, né? Um deles, obviamente, me manter empregado. E saibam que vocês estão entrando no curso de farmácia numa época muito boa, porque hoje a ciência e a tecnologia avançaram muito. A gente tem medicamentos sendo desenvolvidos por modelagem computacional, tem medicamentos sendo testados na Estação Internacional Espacial. Hoje, no seu computador, na sua casa, você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de livros e artigos para tudo que você precisar. Tem o ChatGPT para escrever os trabalhos para você. Na minha época, e eu não me formei há tanto tempo assim, eu sou formado em 2012, não era dessa forma. A gente, para ter acesso à internet, precisava marcar na biblioteca uma semana antes. Colocava o artigo para baixar, para fazer download, ia tomar um café, jogar bola, depois voltava e estava na metade do download. Hoje em dia isso se tornou mais fácil. E até as disciplinas mudaram bastante, porque hoje você tem química farmacêutica, você tem farmacologia, farmácia clínica. Na minha época era colocando crédito 1, colocando crédito 2, e cada disciplina dessa a gente aprendia uma operadora diferente. Se você entendeu essa piada, pode olhar no espelho que seu cabelo está ficando branco. E a farmácia é de fato uma profissão muito interessante. Ela tem raízes muito antigas. Desde que o ser humano existe, ele já mistura umas paradas para tentar resolver os seus problemas. Para você ter uma ideia, tem um documento muito antigo, que é de 1500 e tantos antes de Cristo, que é o Papiro de Ebers, que ele já descrevia mais de 7.000 substâncias diferentes. Então você pensa bem, desde o Egito Antigo já dava para ficar doidão. A diferença é que ao invés de doente, raio laser, a gente via esfinge e homem com cabeça de cachorro. E na história da nossa profissão tem uma galera muito massa também. Tem um camarada que eu gosto muito de falar dele, que é o Cláudio Galeno. Esse aí transcendeu a sua época. O cara, para vocês terem uma ideia, ele era médico dos gladiadores. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, o cara foi simplesmente médico do Russell Crowe. E é bom dizer que naquela época não tinha essa diferença de médico e farmacêutico, era tudo a mesma coisa. Esse Galeno mesmo, a grande especialidade dele era o preparo de misturas para produzir os que se chamavam em latim de remedium, né? Que para você que não é culto e não fala latim significa remédio em português. E por que ele foi tão foda? Porque a qualidade das misturas deles era muito boa, era muito respeitado. Ele era tipo um Walter White na antiguidade. E ele se destacou tanto, mas tanto, que o nome dele virou adjetivo. O termo galênico é usado até hoje quando a gente produz algum remédio de maneira, vamos dizer assim, tradicional, tipo as farmácias de manipulação. Então, toda vez que você vê um traficante de cocaína, você pode dizer que ele faz uma preparação galênica. E na nossa história, a gente tem as primeiras boticas se remontando lá do século X, na França e na Espanha. Botica era o nome que era dado para as farmácias antigamente, né? Que, se você for ler em português, é um nome bastante engraçado, porque ele lembra muito boteco. O que eu, particularmente, olhando as farmácias de hoje em dia, eu acho que é um nome perfeito. Não sei até hoje por que mudaram. Como não se tinha farmácia, obviamente também não tinha um farmacêutico. Esse camarada era chamado de boticário. E o boticário tinha certas diferenças para o farmacêutico moderno. A primeira delas, ele era rico, pelo menos de acordo com as novelas de época da Globo. Segundo, tinha uma concepção sobre ele quase como de um curandeiro, de um místico. Além disso, ele era muito buscado para dar conselhos para pessoas daquela sociedade. A gente pode dizer que ele era tipo um Pablo Marçal dos medicamentos. O que ajuda a explicar um pouco do porquê que a expectativa de vida naquela época era de 40 anos. Nesse caso, porque a ciência ainda não era tão desenvolvida, e não porque os boticários levavam todo mundo para o alto da montanha sem preparo nenhum. Quando a coisa passou a ser menos místicas e mais científica, aí a gente foi aos poucos trocando o termo botica por farmácia, e farmácia vem de uma palavra grega que é pharmakeia, e que significa algo como a prática de produzir remédios e administrar esses remédios, algo nesse sentido. E também tem como origem, na verdade, uma outra palavra grega que é pharmakon, que significa droga. E é legal porque no grego antigo, pharmakon, a droga, ele era usado tanto para descrever algo
relacionada à cura como para descrever um veneno. Tudo ia depender muito do contexto e do objetivo do indivíduo. Isso é legal porque a gente ensina isso no curso de farmácia até nos dias de hoje. O medicamento ele não necessariamente é um produto bom ou um produto ruim, ele é um produto. O que vai designar se ele vai ser algo benéfico ou não é o uso que você dá a ele a partir da indicação e do contexto que ele vai ser aplicado. Peguemos, por exemplo, o Zolpidem. O Zolpidem ele pode tanto ser usado para você tratar a insônia ou ele pode fazer você entrar no iFood às 2 da manhã sozinho, pedir 2 pizzas tamanho família, sendo uma delas inteira de M&M com Nutella e um quart de 2 litros. Agora, nem tudo são flores e nem todos os personagens são bonzinhos dentro da farmácia, né? Tem um camarada mesmo, que é o tal do Frederico II, que foi um imperador romano, que eu detesto esse cara. Por quê? Porque ele foi o responsável por assinar o decreto que separou a profissão farmacêutica da medicina, porque era tudo uma coisa só. Ou seja, é por causa desse cara que hoje eu não estou num consultório ganhando R$500 a consulta para atender um camarada por 3 minutos e falar que é virose. Ao invés disso, eu estou aqui dando aula, implorando recurso para o governo e tendo que escutar de deputado por aí que eu sou pior que traficante. Claro que nesse vídeo aqui a gente abordou só alguns pequenos, foi uma fração dos grandes eventos que tem na história da nossa profissão. Mas se você ficou interessado, comenta aí se você gostaria de uma parte 2. Eu estou pensando em fazer uma só com eventos, pensando alguns eventos que aconteceram no Brasil desde a chegada de Diogo Castro lá. Então deixa aí se você está interessado. Aí se tiver algum dado errado, não precisa me xingar, não precisa me cancelar, não precisa de nada disso. É só você corrigir aqui nos comentários que eu vou fixar o seu comentário. Beleza? Sem ódio, só a paz aqui. Ok? Então, abraço e talvez até uma próxima.